Saudações, companheiros! Helicópteros de combate americanos cercaram um petroleiro com bandeira russa em águas internacionais. A embarcação tentava escapar há semanas. Forças navais russas foram deslocadas para a região. Moscou protestou e classificou a ação como pirataria. Washington respondeu que as sanções valem em qualquer lugar do mundo. Nas últimas 48 horas, meios navais de duas potências nucleares passaram a operar na mesma área do Atlântico Norte. O que realmente aconteceu quando a operação de interceptação começou? A história começa no dia 16 de dezembro de 2025, nas águas do Caribe. O petroleiro Bela 1 tentava se aproximar da costa venezuelana quando foi detectado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Autoridades americanas possuíam um mandado federal de apreensão contra a embarcação. Ao se recusar a permitir a inspeção, o navio rompeu o contato e seguiu em direção ao Oceano Atlântico. Era o início de uma das perseguições marítimas mais tensas dos últimos anos. O navio não era desconhecido das autoridades. Registros de inteligência marítima indicavam que a embarcação operava há meses em rotas suspeitas, transportando cargas de origem não declarada entre portos do Caribe e destinos no Mediterrâneo Oriental. Satélites de vigilância americanos haviam registrado pelo menos 3 ocasiões em que o petroleiro desligou seu transponder AIS, o sistema de identificação automática obrigatório para navegação comercial, durante travessias em águas internacionais. Esse padrão operacional é característico de embarcações envolvidas em evasão de sanções. Durante 17 dias, o petroleiro foi rastreado por aeronaves de vigilância americanas e britânicas. Aviões de patrulha, Poseidon MRA, um da Marinha Real do Reino Unido, forneceram apoio crucial, conseguindo localizar e acompanhar a embarcação enquanto navegava em direção ao Nordeste. Mas algo inesperado aconteceu durante a fuga. No dia 24 de dezembro, o navio mudou completamente de identidade. A tripulação pintou uma bandeira russa no casco, alterou o nome para Marinera e obteve autorização temporária para navegar sob registro da Federação Russa. Era uma jogada ousada e levantou uma questão crítica. Washington ousaria interceptar uma embarcação agora protegida pela bandeira de uma potência nuclear? Washington classificou o Marinera como parte da chamada Frota Fantasma. São petroleiros que operam sem registros adequados, frequentemente alterando bandeiras e transponders para contornar sanções impostas a países como Rússia, Irã e Venezuela. O petroleiro foi sancionado em 2024 por integrar a frota paralela russa. A embarcação possui capacidade para transportar mais de 300 mil toneladas de carga. Era uma peça valiosa no comércio ilegal de petróleo. E Washington deixou claro que não recuaria. A perseguição atravessou o Atlântico Norte. O navio navegava possivelmente rumo ao porto ártico de Murmansk, uma instalação estratégica russa livre de gelo durante todo o ano. A cada dia, a distância entre o petroleiro e território russo diminuía. O tempo estava se esgotando. A janela para a interceptação ficava mais estreita. Mas nos bastidores, Moscou preparava uma resposta. Na terça-feira, 6 de janeiro de 2026, a Rússia tomou uma decisão de altíssimo risco. Deslocou meios navais, incluindo um submarino, para escoltar o petroleiro em águas internacionais. Foi uma demonstração pública de força. Navios de guerra russos foram enviados com a missão explícita de proteger uma embarcação civil que Washington considerava alvo legítimo de apreensão. A cobertura televisiva estatal russa mostrou imagens do Marinera sendo seguido por uma embarcação da Guarda Costeira dos Samayushua em clima de neblina, destacando o alto nível de vigilância no local. A Rússia apresentou protesto diplomático formal, exigindo que os Estados Unidos interrompessem a perseguição. Moscou citou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, afirmando que a liberdade de navegação se aplica em águas de alto mar e que nenhum Estado tem o direito de usar força contra embarcações devidamente registradas. O tom era firme, a mensagem estava clara. Toquem nesse navio e haverá consequências. Mas Washington não piscou. Na madrugada de quarta-feira, 7 de janeiro, forças americanas iniciaram a operação. O alvo estava localizado no Atlântico Norte, aproximadamente 100 milhas náuticas ao sul da Islândia, entre a costa da Escócia e território islandês. A ação foi coordenada pela Guarda Costeira Americana, com apoio do Comando Europeu das Forças Armadas.
SEALs da Marinha estavam entre as forças de elite mobilizadas. Foram transportados para a área de operação pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército, conhecido como Perseguidores Noturnos. E então veio a pergunta que todos faziam: onde estava a escolta russa? Autoridades norte-americanas confirmaram que navios militares russos estavam nas proximidades quando a operação ocorreu. Um submarino russo operava na área geral. Mas os Estados Unidos conseguiram abordar e tomar controle do petroleiro Marinera antes que qualquer intervenção russa acontecesse. A Guarda Costeira procedeu à interceptação sem sinais de resistência ou hostilidades por parte da tripulação, segundo o comunicado oficial. O petroleiro está sendo escoltado para Porto Americano, pendente decisão judicial final. A grande questão permanece sem resposta pública. A escolta russa recebeu ordens de não intervir? Chegou atrasada? Ou Washington executou a operação com tamanha precisão e velocidade que Moscou simplesmente não teve tempo de reagir? O silêncio russo sobre os detalhes táticos é ensurdecedor. Simultaneamente, outra operação acontecia no Caribe. A Guarda Costeira interceptou o superpetroleiro M. Sofia, considerado apátrida e carregado com petróleo bruto venezuelano. O Sofia transportava aproximadamente 2 milhões de barris de petróleo. A embarcação havia partido das águas venezuelanas no início de janeiro, como parte de uma frota de navios que transportavam petróleo venezuelano para a China em modo escuro, com o transponder desligado, segundo dados de navegação. Foram 2 apreensões coordenadas em menos de 24 horas. A mensagem era inequívoca: nenhuma rota está segura. Nenhum oceano está fora do alcance. A reação de Moscou foi imediata e contundente. O Ministério dos Transportes russo emitiu comunicado classificando a interceptação como violação flagrante do direito marítimo internacional. O contato com o navio foi perdido depois que as forças navais americanas o abordaram em alto mar. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia exigiu tratamento humano e digno para os cidadãos russos a bordo e pediu que Washington não impeça o rápido retorno dos tripulantes à pátria. Informações indicam que a maioria dos marinheiros do Marinera é composta por ucranianos, mas há cidadãos russos entre a tripulação, tornando o caso ainda mais delicado. Parlamentares russos foram além. Andrei Klishas, destacado legislador do partido governista Rússia Unida, descreveu a apreensão do petroleiro como ato de pirataria absoluta. Alexei Juravlev, vice-chefe do Comitê de Defesa da Duma Estatal, declarou em tom altamente beligerante que a Rússia deveria atacar com torpedos e afundar alguns navios americanos em retaliação à apreensão do Marinera. Juravlev afirmou que tal ação seria necessária para deter o que chamou de postura de impunidade por parte dos Estados Unidos. A fala reflete a dura retórica de setores políticos russos diante do que descrevem como afronta à soberania. Do lado americano, o discurso foi claro e inflexível. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, declarou nas redes sociais que o bloqueio ao petróleo venezuelano sancionado permanece em pleno efeito em qualquer lugar do mundo. Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, afirmou que o petroleiro vinha tentando fugir da Guarda Costeira há semanas, até mesmo mudando sua bandeira e pintando um novo nome no casco, em uma tentativa desesperada e fracassada de escapar. A Casa Branca confirmou que o Marinera faz parte da campanha de pressão do presidente Donald Trump contra a Venezuela, intensificada após sua posse. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, avançou que os tripulantes podem ser alvo da justiça norte-americana. A tripulação está agora sujeita a processo judicial por qualquer violação aplicável da lei federal e será levada aos Estados Unidos para tal processo, se necessário. A estratégia vai além da Venezuela. Atinge diretamente a capacidade da Rússia e do Irã de escoarem petróleo através de rotas não oficiais. O presidente Donald Trump declarou que Caracas não pode vender petróleo para inimigos dos Estados Unidos. John Healey, ministro da Defesa do Reino Unido, elogiou a habilidade e profissionalismo das Forças Armadas britânicas no apoio à interceptação bem-sucedida. Healey afirmou que este navio, com um histórico nefasto, faz parte de um eixo russo-iraniano de evasão, as sanções que está alimentando o terrorismo, o conflito e a miséria do Médio Oriente à Ucrânia. O Reino Unido confirmou apoio à operação que, segundo o Ministério da Defesa britânico, respeitou a legislação internacional. Mas a questão central não é o petróleo transportado por um único navio. É sobre controle de rotas comerciais.
É sobre a aplicação unilateral de sanções em águas internacionais. É sobre até onde uma potência pode ir para impor sua vontade sem cruzar a linha vermelha que separa a pressão econômica de confronto militar direto. Esta foi a primeira vez na história recente que militares apreenderam um navio com bandeira russa, enquanto meios navais russos, incluindo submarinos, operavam nas proximidades. O precedente é perigoso. Se os Estados Unidos podem apreender um navio de bandeira russa em alto mar, o que impede Moscou de fazer o mesmo com petroleiros ocidentais? Se submarinos russos podem escoltar embarcações civis contra ações americanas, qual será a resposta de Washington na próxima vez? O Marinera não é apenas um caso isolado, é um teste. Um teste sobre limites, um teste sobre determinação, um teste sobre o que cada lado está disposto a arriscar quando interesses estratégicos colidem em águas internacionais. No campo econômico, espera-se intensificação do cerco à frota fantasma. Mais navios serão marcados, rastreados e interceptados. Seguradoras e registros marítimos enfrentarão pressão crescente para não legitimarem embarcações envolvidas no comércio sancionado. Dados indicam que pelo menos 16 navios foram carregados com petróleo bruto ou combustível na Venezuela entre outubro de 2025 e janeiro de 2026. 10 desses navios desligaram seus transmissores e possivelmente já saíram da Venezuela. Os outros 6 navios têm capacidade combinada estimada de quase 9 milhões de barris de petróleo. A caça continua. No campo político, Moscou certamente responderá. Pode ser através de novos acordos com Venezuela e Irã. Pode ser através de escoltas permanentes em rotas críticas. Pode ser através de retaliação assimétrica em outras regiões. A normalização de ações unilaterais em alto mar pressiona países como o Brasil a reforçar sua capacidade de dissuasão e vigilância naval. Para nações que dependem do comércio marítimo, precedentes desse tipo elevam o nível de atenção sobre áreas sensíveis para soberania, energia e segurança marítima. A confiança no direito marítimo internacional foi abalada. No campo militar, a linha entre monitoramento e confronto se torna cada vez mais tênue. Submarinos russos e navios americanos agora operam nas mesmas águas, monitorando os mesmos alvos com ordens conflitantes. A abordagem aconteceu com escolta militar russa na área geral da operação. Não houve confronto direto desta vez. Mas e na próxima? Quando grandes potências aplicam sanções por meio de força naval fora de seu território, cada nova operação aumenta o risco de erro de cálculo. E erros de cálculo entre potências nucleares têm consequências que ninguém quer testar. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.